Eram 10 da manhã de uma terça-feira, quando aquelas palavras saíram da boca da minha própria cunhada, na frente de toda a família. Nossa, você realmente virou uma velha acabada, né? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos olharam para o chão constrangidos, enquanto eu senti meu coração partir em 1000 pedaços. Naquele momento, olhando para o meu reflexo na janela da sala, eu vi o que ela via. Cabelos sem vida, pele opaca, olheiras profundas e uma expressão de cansaço que parecia ter se tornado permanente. Mas o que aconteceu nos 3 meses seguintes foi tão transformador que quando nos encontramos novamente, ela literalmente não me reconheceu. E não foi cirurgia plástica, não foi tratamento caro, não foi nada do que você está imaginando. Foi algo muito mais simples e poderoso que qualquer pessoa pode fazer e que vai mudar completamente a forma como você se vê no espelho. Se você já se sentiu invisível, se já ouviu comentários maldosos sobre sua aparência, ou se simplesmente quer descobrir como uma transformação real pode acontecer em poucos meses, deixe seu like para que mais pessoas possam ver este conteúdo. Se inscreva no canal porque vou continuar compartilhando essas descobertas com vocês. E me conte nos comentários, você já passou por uma situação humilhante parecida? Depois daquele episódio terrível, eu passei dias trancada em casa, evitando espelhos, evitando sair, evitando qualquer situação social. Não conseguia tirar aquelas palavras da minha cabeça. Velha acabada. Aos 48 anos, eu sentia que realmente tinha chegado ao fim, que meus melhores dias tinham ficado para trás. Mas foi justamente nesse momento de total desespero que algo mudou dentro de mim. Eu estava chorando no banheiro, olhando para meu reflexo, quando de repente pensei: espera aí, quem disse que eu tenho que aceitar isso? Quem disse que aos 48 anos eu preciso parecer acabada? Naquele momento decidi que ia me transformar. Não para provar nada para minha cunhada, mas para provar para mim mesma que eu ainda tinha muito a viver. A primeira coisa que fiz foi sair de casa e ir até uma livraria. Sim, uma livraria. Porque eu sabia que se quisesse uma transformação real, ela tinha que começar de dentro para fora. Comprei 3 livros sobre autoestima, um sobre cuidados com a pele e outro sobre alimentação anti-inflamatória. Decidi que ia estudar minha própria transformação como se fosse um projeto de vida. O que descobri nos primeiros dias de pesquisa me chocou. Eu não sabia que o estresse crônico pode literalmente envelhecer nosso rosto, que a falta de sono adequado pode causar aquelas olheiras profundas que me incomodavam tanto e que a alimentação inflamatória estava literalmente apagando o meu brilho natural. Mas a descoberta mais impactante foi sobre algo chamado postura emocional. Eu aprendi que a forma como nos sentimos por dentro se reflete diretamente na nossa aparência externa. Quando estamos constantemente estressadas, tristes ou inseguras, nosso rosto literalmente muda. Os músculos ficam tensos, a expressão fica fechada e até mesmo a pele perde a luminosidade. Comecei então minha transformação por uma área que ninguém vê, minha mente. Todos os dias, durante 30 minutos pela manhã, eu praticava gratidão. Escrevia 3 coisas pelas quais estava grata, por menores que fossem. No começo foi difícil, porque eu estava em um estado mental muito negativo, mas aos poucos comecei a notar pequenas mudanças. Depois de uma semana fazendo isso, algo incrível aconteceu. Eu estava no supermercado quando uma desconhecida me disse: "Você tem um sorriso lindo." Fazia meses que ninguém me elogiava, e naquele momento percebi que minha expressão facial já estava mudando, mesmo antes de qualquer transformação física. Paralelamente, comecei a pesquisar sobre alimentação anti-inflamatória. Descobri que muitos dos alimentos que eu consumia diariamente estavam causando inflamação no meu corpo, e que essa inflamação se refletia na minha pele, no meu cabelo e até mesmo na minha energia. Era como se meu corpo estivesse constantemente em estado de alerta, lutando contra toxinas que eu mesma estava introduzindo nele.
A pesquisa me mostrou dados alarmantes. Alimentos com alto índice glicêmico podem acelerar o envelhecimento através de um processo chamado glicação, onde o açúcar literalmente gruda nas fibras de colágeno, tornando-as rígidas e quebradiças. Isso explicava por que minha pele estava perdendo a elasticidade tão rapidamente. Eliminei completamente açúcar refinado, alimentos processados e laticínios da minha dieta. Foi uma mudança radical, e confesso que os primeiros dias foram difíceis. Eu não tinha ideia de como era viciada em açúcar até tentar parar de consumi-lo. Tive dores de cabeça, irritabilidade e uma vontade constante de doces, mas substituí esses alimentos por opções anti-inflamatórias poderosas. Aumentei drasticamente o consumo de vegetais verde escuros como espinafre, couve e brócolis, que são ricos em antioxidantes. Adicionei frutas vermelhas à minha dieta diária, mirtilos, morangos, framboesas, que são verdadeiras bombas de antioxidantes naturais. Comecei a comer peixes ricos em ômega 3, pelo menos 3 vezes por semana, especialmente salmão e sardinha. Inclui castanhas, nozes e sementes na minha alimentação diária, descobrindo que, além dos benefícios anti-inflamatórios, elas me davam uma sensação de saciedade que me ajudava a evitar os lanches não saudáveis. Descobri também o poder das especiarias anti-inflamatórias. Comecei a usar açafrão da terra diariamente, gengibre fresco nos meus chás, canela nas frutas e alho em praticamente tudo. Era como se estivesse criando uma farmácia natural na minha cozinha. Em 2 semanas, minha pele já estava visivelmente mais clara e menos inchada. O inchaço ao redor dos olhos, que eu atribuía apenas ao envelhecimento, começou a diminuir. Minha energia aumentou de uma forma que eu não sentia há anos. Eu acordava naturalmente mais cedo, sem aquela sensação de peso e cansaço que tinha se tornado normal. Mas a transformação mais dramática veio quando comecei a cuidar do meu sono. Eu não fazia ideia de como o sono inadequado estava afetando minha aparência. Comecei a dormir religiosamente 8 horas por noite, sempre no mesmo horário. E em 3 semanas, as olheiras que me incomodavam tanto começaram a desaparecer. Mas a transformação mais dramática veio quando comecei a cuidar seriamente do meu sono. Eu não fazia ideia de como meus hábitos de sono inadequados estavam literalmente destruindo minha aparência. Descobri que durante o sono profundo, nosso corpo produz o hormônio do crescimento, essencial para a reparação celular e a renovação da pele. Minha rotina de sono era um desastre completo. Eu dormia tarde, acordava várias vezes durante a noite e muitas vezes ficava navegando no celular até altas horas. Não tinha horários fixos e achava que 5 ou 6 horas de sono eram suficientes. Como eu estava errada, comecei a implementar uma rotina de higiene do sono rigorosa. Estabeleci um horário fixo para dormir, 22h30, e para acordar, 6h30. Criei um ritual de preparação para o sono que começava 2 horas antes de deitar. Parei completamente de usar eletrônicos 1 hora antes de dormir, descobrindo que a luz azul das telas interfere na produção de melatonina. Transformei meu quarto em um santuário do sono. Investi em cortinas blackout para deixar o ambiente completamente escuro. Regulei a temperatura para 18, 20 graus e comprei um difusor de aromas com lavanda. Comecei a tomar um banho morno antes de dormir e a praticar técnicas de respiração profunda. Nos primeiros dias foi um desafio, porque meu corpo estava acostumado com o caos. Mas persistiu, e em 1 semana já conseguia dormir profundamente por 8 horas consecutivas. A diferença foi impressionante. Em 3 semanas, as olheiras profundas que me incomodavam tanto começaram a desaparecer literalmente. Minha pele ficou mais firme, meus olhos mais brilhantes, e eu acordava com uma disposição que não sentia há anos. Descobri que o sono de qualidade é literalmente o melhor tratamento anti-idade que existe e é de graça. Para o cabelo, que estava sem vida e opaco,
Descobri que o problema não era idade, mas sim deficiência nutricional e estresse. Comecei a tomar suplementos específicos, fazer massagens no couro cabeludo com óleos naturais e mudei completamente minha rotina de cuidados capilares. Mas talvez a mudança mais importante e transformadora tenha sido na minha postura corporal e presença. Eu não tinha a menor ideia de como minha postura estava sabotando completamente minha aparência e a forma como as pessoas me percebiam. Quando alguém nos chama de velha acabada, uma parte de nós internaliza essa mensagem e começa a se comportar exatamente assim. Eu andava curvada, com os ombros caídos para frente, a cabeça baixa, evitando contato visual. Minha forma de andar transmitia derrota, insegurança e uma energia de quem estava pedindo desculpas por existir. Era como se meu corpo estivesse constantemente dizendo: eu não mereço estar aqui. A descoberta que mudou tudo foi entender que nossa postura não afeta apenas nossa aparência física, mas também nossa química interna. Pesquisas mostram que quando andamos eretos, com os ombros para trás e o peito aberto, nosso corpo produz mais testosterona, o hormônio da confiança, e menos cortisol, o hormônio do estresse. Comecei a praticar yoga, não apenas pelos benefícios físicos óbvios, mas porque me ensinou a ter consciência corporal e a carregar meu corpo com dignidade e elegância. As posturas de yoga me fortaleceram por dentro e por fora, corrigindo anos de má postura e tensões acumuladas. Aprendi sobre a importância do alinhamento da coluna vertebral. Comecei a imaginar um fio invisível puxando o topo da minha cabeça em direção ao céu, alongando toda a minha coluna. Treinei meus ombros para ficarem relaxados, mas não caídos. Aprendi a engajar meu core para dar suporte à postura ereta. Mas a transformação mais profunda foi aprender a ocupar meu espaço com orgulho. Comecei a andar mais devagar, com passos mais firmes e intencionais. Aprendi a manter contato visual durante conversas, algo que eu evitava há anos. Comecei a falar com a voz mais clara e pausada, sem me apressar como se estivesse me desculpando por falar. Pratiquei exercícios específicos para melhorar minha presença. Ficava em frente ao espelho e treinava expressões faciais mais abertas e acolhedoras. Aprendi a sorrir de forma genuína, não apenas com a boca, mas com os olhos também. Trabalhei minha respiração, porque descobri que quando respiramos de forma superficial e ansiosa, isso se reflete em toda a nossa aparência. Uma técnica que me ajudou muito foi o que chamei de caminhada da rainha. Todos os dias dedicava 10 minutos para caminhar pela casa como se fosse uma rainha. Cabeça erguida, ombros relaxados, passos firmes, respiração profunda. Pode parecer bobo, mas isso reprogramou completamente a forma como eu me movia pelo mundo. Um mês depois do incidente com minha cunhada, eu já me sentia uma pessoa completamente diferente. Não era apenas a aparência que estava mudando, era minha energia, minha confiança, minha forma de me relacionar com o mundo. Eu caminhava diferente, falava diferente, sorria mais. As pessoas começaram a notar. Colegas de trabalho comentavam que eu estava radiante. Vizinhos perguntavam se eu tinha mudado o cabelo. E até mesmo desconhecidos na rua me tratavam de forma diferente. Eu estava descobrindo que quando nos sentimos bem por dentro, isso se irradia para fora de uma forma que nenhum cosmético pode replicar. No segundo mês da minha transformação, decidi investir também em algumas mudanças na minha aparência externa, mas agora com a base sólida de autoestima e saúde que tinha construído. Era importante fazer isso nesse momento porque agora eu estava fazendo essas mudanças por amor próprio, não por desespero ou para agradar os outros. A primeira grande mudança foi no meu cabelo. Depois de meses cuidando da saúde capilar, ele estava finalmente em condições de receber um novo corte. Pesquisei sobre cortes que favoreceriam meu formato de rosto e minha idade e encontrei um cabeleireiro especializado em mulheres maduras. Optei por um corte em camadas que deu movimento e leveza ao meu cabelo, eliminando o peso que o deixava sem vida.
Fiz também luzes sutis que iluminaram meu rosto e disfarçaram os fios grisalhos de forma natural. O resultado foi transformador. Parecia que eu tinha ganhado 10 anos de juventude só com essa mudança. Depois parti para aprender sobre maquiagem adequada para a minha idade. Descobri que eu estava cometendo vários erros que me envelheciam ainda mais. Estava usando tons muito escuros, aplicando produtos de forma incorreta e não sabia como trabalhar com as mudanças que aconteceram na minha pele ao longo dos anos. Fiz algumas aulas com uma maquiadora profissional que me ensinou técnicas específicas para peles maduras. Aprendi a usar primer para criar uma base lisa, a escolher base com tons quentes que davam vida ao meu rosto e a usar corretivo de forma estratégica para iluminar e não apenas cobrir. Descobri o poder do blush aplicado corretamente para dar aquele glow natural que eu havia perdido. Aprendi a definir minhas sobrancelhas de forma sutil, mas marcante, porque sobrancelhas bem feitas, literalmente, levantam o rosto. E o mais importante, aprendi a trabalhar com meus lábios, usando cores que os valorizavam sem parecer exagerado. A maquiagem que aprendi não era para esconder ou disfarçar, mas para realçar minhas melhores características. Era sutil, natural, mas fazia uma diferença enorme na minha aparência geral. Eu parecia mais acordada, mais radiante, mais viva. Paralelamente, comecei a renovar meu guarda-roupa, mas de forma inteligente e estratégica. Não se tratava de comprar roupas caras, mas de escolher peças que realmente me favoreciam e me faziam sentir poderosa e confiante. Primeiro, fiz uma limpeza radical no meu armário. Doei todas as roupas que não me serviam mais, que estavam desgastadas ou que me faziam sentir mal quando eu as usava. Ficou um espaço enorme, mas pelo menos restaram apenas peças que eu realmente gostava. Pesquisei sobre como se vestir de acordo com meu tipo físico, descobrindo quais cortes, cores e estilos me favoreciam. Aprendi sobre a importância do caimento das roupas, como peças bem ajustadas fazem toda a diferença, mesmo sendo simples. Investi em algumas peças-chave de qualidade, algumas blusas bem cortadas em cores que harmonizavam com meu tom de pele, calças que me caíam perfeitamente, um blazer estruturado que me dava elegância instantânea e alguns vestidos que me faziam sentir feminina e confiante. Descobri também o poder dos acessórios. Algumas peças de bijuteria bem escolhidas, uma bolsa de qualidade, um lenço usado de forma criativa, tudo isso elevava qualquer look básico. E o mais importante, comecei a escolher roupas que me faziam sorrir quando eu me olhava no espelho. A mudança mais significativa foi que parei de me esconder atrás de roupas muito largas e cores apagadas. Comecei a usar cores mais vibrantes, cortes que valorizavam minha silhueta e peças que expressavam minha personalidade. Era como se eu tivesse saído de um casulo e finalmente mostrado minhas cores verdadeiras. Mas o aspecto mais importante e transformador de toda essa jornada foi que eu finalmente parei de me desculpar por existir. Durante anos, eu tinha vivido como se fosse um fardo para o mundo, como se minha presença fosse um incômodo. Parei de andar com a cabeça baixa, como se estivesse constantemente pedindo desculpas por ocupar espaço. Essa mudança de mentalidade foi gradual, mas profunda. Comecei a perceber quantas vezes por dia eu me desculpava desnecessariamente. Desculpa incomodar, desculpa por perguntar, desculpa por existir. Eram frases que saíam automaticamente da minha boca, mesmo quando eu não tinha feito nada de errado. Decidi fazer um experimento. Passei uma semana anotando toda vez que me desculpava sem necessidade. O resultado foi chocante. Eu me desculpava mais de 20 vezes por dia. Era como se eu tivesse internalizado a mensagem de que minha existência era problemática. Comecei então um trabalho consciente de reprogramação mental. Toda vez que ia me desculpar desnecessariamente, eu parava, respirava fundo e reformulava a frase. Em vez de desculpa incomodar, eu dizia obrigada pelo seu tempo.
Em vez de desculpa por perguntar, eu simplesmente perguntava. Foi um processo que exigiu muita consciência, mas que mudou completamente minha energia. Parei de me esconder atrás de roupas muito largas e cores neutras que me faziam desaparecer no ambiente. Comecei a usar cores que me faziam brilhar, cortes que valorizavam meu corpo, acessórios que expressavam minha personalidade. Era como se eu estivesse dizendo ao mundo: eu estou aqui, eu existo, eu mereço ser vista. Mais importante ainda, parei de evitar fotos e eventos sociais. Durante anos, eu tinha desenvolvido uma fobia de câmeras e situações sociais. Sempre encontrava desculpas para não aparecer, para não participar, para ficar na minha zona de conforto invisível. Comecei a aceitar convites que antes eu recusaria automaticamente. Ia a aniversários, reuniões de família, eventos sociais. E mais do que isso, comecei a participar ativamente das conversas, a dar minha opinião, a ocupar meu lugar nas discussões. Uma das mudanças mais marcantes foi na forma como eu lidava com elogios. Antes, quando alguém me elogiava, eu imediatamente desqualificava o elogio ou mudava de assunto, como se não merecesse aquilo. Aprendi a simplesmente dizer obrigada e aceitar o elogio com graça. Também comecei a me elogiar. Toda manhã, olhando no espelho, eu encontrava pelo menos 3 coisas para elogiar em mim mesma. No início foi difícil, porque eu estava acostumada a me criticar, mas aos poucos isso se tornou natural. E quando começamos a nos tratar com carinho, nossa energia muda completamente. Comecei a ocupar meu espaço com orgulho e dignidade. Quando entrava em uma sala, não tentava mais me tornar invisível. Cumprimentava as pessoas, fazia contato visual, sorria genuinamente. Era como se eu tivesse finalmente dado permissão para mim mesma para ser vista e ouvida. Uma mudança fundamental foi na forma como eu falava sobre mim mesma. Parei completamente de fazer piadas autodepreciativas, de me diminuir nas conversas, de falar mal do meu corpo ou da minha idade. Se eu não me respeitasse, por que outras pessoas me respeitariam? No 3º mês, aconteceu algo que jamais vou esquecer. Eu estava em um evento da família, o aniversário da minha sogra, quando minha cunhada chegou. Ela me olhou novamente, e eu vi a confusão no rosto dela. Ela literalmente não me reconheceu de imediato. Quando finalmente percebeu quem eu era, a expressão dela mudou completamente. Ela ficou sem palavras. Depois, quando estávamos sozinhas, ela se aproximou e disse: "Meu Deus, o que você fez? Você está irreconhecível, está linda." E então, algo inesperado aconteceu. Ela pediu desculpas pelo comentário cruel que havia feito. Naquele momento, eu percebi que minha transformação não era apenas sobre aparência. Era sobre como eu me relacionava comigo mesma e como isso afetava todas as pessoas ao meu redor. Quando começamos a nos amar e nos respeitar, as pessoas também começam a nos tratar com mais amor e respeito. Mas o que mais me orgulha dessa jornada foi descobrir que eu não precisei de procedimentos invasivos, gastos exorbitantes ou mudanças radicais. Precisei apenas entender que cuidar de mim mesma era uma responsabilidade minha e que eu merecia esse cuidado e atenção. Hoje, 6 meses depois daquele episódio terrível, eu sou uma pessoa completamente diferente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Aprendi que a verdadeira beleza vem de dentro, mas que quando cuidamos de nós mesmas de forma holística, essa beleza interior se manifesta externamente de forma poderosa. A transformação que vivi me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para se reinventar, para se amar novamente. Aos 48 anos, eu me sinto mais bonita, mais confiante e mais viva do que me sentia aos 30. E isso não é um milagre. É o resultado de decidir que eu merecia ser a melhor versão de mim mesma. Se você se identificou com minha história, se também já se sentiu invisível ou desvalorizada, quero que saiba que você também tem esse poder de transformação dentro de você.
Não precisa esperar por ninguém. Não precisa pedir permissão. Não precisa de aprovação externa. Você só precisa decidir que merece ser feliz e começar a cuidar de si mesma, como cuidaria de alguém que ama muito. A pergunta que deixo para você é: que comentário cruel você vai transformar na sua maior motivação? Que momento de dor você vai usar como combustível para a sua transformação? Porque eu garanto que quando você decidir se amar de verdade, o mundo inteiro vai perceber a diferença.